Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Sou um peixinho fora d'água, né, com uma academia, no evento de auditores. Agradeço muito ao convite, da gente mostrar que a universidade pode contribuir muito com as atividades de engenharia, principalmente referente à identificação de imagens, para facilitar a atividade de gestão, de manutenção, gestão e controle. Bem, primeiro, antes de começar, eu acho que é importante a gente contextualizar a histórica a história dessas imagens. Elas não foram feitas para um treinamento de IA. Elas foram feitas num projeto com a FAP, onde nós fizemos os voos para identificar as ciclovias e colocar isso numa plataforma digital. O nosso intuito não era, no primeiro momento, usá-la para detecção de fissuras. Era só essa identificação. Com base nesse banco de dados que a gente tinha, a gente pensou em usar uma rede convolucional para identificar as patologias. Bem, esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com um aluno de mestrado, o Tarles, que ele também é professor do Instituto aqui do Piauí. Essa aqui são a sequência que a gente vai apresentar. Bem, o que é a grande questão? Por que a gente pensou em ciclovias? Tem um crescimento muito grande da questão da mobilidade sustentável e Brasília tem uma rede de ciclovias interessante, principalmente na região do Plano Piloto. E a principal patologia que se encontra, que pode comprometer a durabilidade e a segurança, são as fissuras. Essas fissuras, elas variam de dimensão. Podem ser bem fininhas ou maiores. E, normalmente, as inspeções manuais são lentas. Pegando o histórico também do programa, o primeiro trabalho desenvolvido dentro de ciclovias conseguiu-se fazer esse mapeamento usando a própria bicicleta, onde o aluno percorreu para identificar. Nessa evolução, nós usamos os veículos não tripulados para isso. Bem, o que é a lacuna que nós identificamos? Porque a gente fez esse estudo? Tem vários estudos para rodovias, mas não tem para ciclovias. E dentro de ciclovias, tem alguns diferenciais. Quando eu estou numa rodovia, um voo de drone, ele é mais livre. Ele não tem interferência, por exemplo, de vegetação. Já no caso de uma ciclovia, no exemplo que nós usamos em Brasília, tem muita área com vegetação, que impede a visualização pelo veículo não tripulado. Bem, o que nós fizemos, né? Usamos uma visão computacional e uma rede convolucional, a IOLO. A IOLO, ela não é uma rede recente, ela é de 2015 e ela está em constante evolução. Nesse trabalho, nós usamos a 11 para identificar automaticamente essas fissuras. O que essa rede faz? Ela identifica e cria como se fosse uma caixa, um box, em torno da patologia. Ela gera essa informação junto com o processo de identificação. Bem, nesses outros trabalhos que também foram desenvolvidos na UNB, as fissuras são as principais manifestações patológicas. O que é uma rede convolucional? É uma rede onde eu tenho várias camadas ocultas. Com essas camadas ocultas, eu consigo ter eu vou reaprendendo com com os erros anteriores. E por que essa rede que nós utilizamos? Já tem algum tempo que a gente está usando sempre a IOLO,
com resultados bem interessantes e na literatura também. Outro ponto importante é que ela não é uma rede muito pesada. A gente consegue, com menor custo, usar computadores para fazer essa segmentação. Em muitos trabalhos, a gente usa o aluguel até do Google Colab para fazer esses processamentos, tanto que é possível com essa rede. Bem, o que a gente fez, né? A gente primeiro fez uma técnica de aumentar os dados, para a gente conseguir maior robustez no modelo. Com base nisso, a gente também utilizou já outras redes que já foram treinadas e usamos esses mesmos pesos para reduzir a necessidade de muitos dados e melhorar a velocidade de treinamento. Bem, como foi um trabalho científico, ele teve um processo metodológico que explica como ele foi executado. Primeiro ponto foi a coleta de dados. Essa coleta de dados foi anterior à elaboração desse trabalho. Ela aconteceu no período antes da pandemia, onde a gente tinha essas imagens de drones. Inclusive, não é um drone de última geração, foi usado já há um tempo. Depois disso, a gente fez um pré-processamento das imagens. Como que foi esse pré-processamento? A gente conseguiu, com uma imagem, dividir em várias imagens. E fez, usando o artifício do RoboFlow, a anotação das fissuras. Treinamos a rede e fizemos a avaliação, tanto quantitativa como qualitativa, dos resultados. Bem, esse foi o modelo do drone que nós usamos. Não é um drone de última geração no momento. A gente conseguiu essa área que está achurada em vermelho, que foi as ciclovias da Asa Sul, lá em Brasília, no plano piloto. É importante salientar que é uma região muito urbanizada, que tem muitas árvores também. Bem, aí esse pré-processamento. Usando essa ferramenta do RoboFlow, a gente conseguiu dividir as imagens. A gente fez caixas diferentes para as fissuras em placas e fissuras ramificadas. Depois disso, a gente usou a Iolo versão 11. É uma das mais recentes e tem bons resultados na literatura. O que a gente fez? A gente ampliou esses dados dessas imagens, rotacionando e aumentando o zoom, para que a gente conseguisse ter um banco de dados mais robustos antes do treinamento. Depois disso, a gente definiu 2 modelos. Um modelo, a gente considerou uma base já pré-treinada, com imagens genéricas de fissuras. Essas imagens tinham em torno de 650 imagens, com ajuste fino. Já o modelo 2, nós usamos exclusivamente as imagens que foram extraídas do voo dos drones e essas que nós ampliamos os bancos de dados. Fizemos a mesma configuração do treino, que o mais interessante desse processo aqui é a quantidade de épocas, né? Que foi 100. E usamos, de forma quantitativa, 3 métricas. Uma que é a precisão, que é a proporção de resultados positivos em relação ao total de detecções feitas. E a proporção de fissuras sobre o total e a média das predições corretas, que a gente considerou que tinha que ser maior ou igual a 50%. Bem, como que funcionam essas métricas dentro do processo da IA? À medida que ela está evoluindo, que ela está sendo utilizada, ela vai gerando gráficos
onde a gente consegue ver a evolução dessas métricas e ver onde o modelo estabiliza, onde a gente vai ter o resultado final desse processo. E elas têm uma característica que é possível comparar com outros trabalhos, outros estudos nessa mesma temática. Bem, quando a gente apresenta esses dados, a gente observa que os números do modelo 1 estão maiores do que do modelo 2. O que isso leva a gente refletir, né? Essas imagens, estou voltando aqui. As imagens que nós utilizamos disponíveis, elas não tinham características de sombra, estava com a mesma luminosidade. Isso melhora o tratamento. Essa é uma das características do modelo 1. Já no modelo 2, várias imagens com sombras, diferenças de luminosidade, diferenças de altura do drone. A maioria dos trabalhos que usam drones, eles fazem voos baixos. Não é a característica desse estudo, porque nós mantemos o que pode ser usado. A altura mínima é 25 metros. Então, tinha voos mais altos do que essa altura mínima, o que dificulta a identificação de fissuras, principalmente aquelas menores, mais finas. Bem, comparando com a literatura, com outras redes que já foram usadas antes, a versão 3 da Iolo, a gente teve resultados próximos do que a literatura coloca. Agora, vamos pensar isso como resultado qualitativo. Tá? Nessa primeira imagem, a IA não conseguiu identificar a fissura, certo? Na segunda, ela teve uma boa detecção. O que é essa detecção? É esse. Tem o ponteiro? Aqui. É essa caixa que é desenvolvida em torno do que a gente está buscando. E nesse aqui, ele conseguiu ter uma detecção parcial, onde eu tenho pouca luminosidade e predições descontínuas, né? Onde eu tenho até visualmente não está muito fácil de identificar essas fissuras. Bem, a gente teve, com base nisso, com esse reaprendizado, que a gente conseguiu usar os mesmos pesos de outras redes, a gente conseguiu uma mudança de domínio. A gente conseguiu, com o número de dados limitados, a gente viu que tem um impacto considerável nas métricas. E quando a gente fez esse redimensionamento, a gente pode ter perdido, por exemplo, na hora que fez os recortes para gerar mais imagens, fissuras pequenas. Nesse sentido, a gente teria que ter um banco de dados com imagens de diversos cenários para ampliar essa imagem. O que a gente pode colocar? Né? Que a gente conseguiu resultados interessantes. Daqui a pouco eu conto um pouquinho da história dessa pesquisa, com essa rede e também usando os drones. Não um drone de alta tecnologia, um drone comercial. Quando a gente já utiliza uma base de peso já estabelecida, facilita o treinamento dessa rede. E mostrou que ela tem um potencial, principalmente para as inspeções mais rápidas, mais padronizadas, que podem ser usadas para gerenciamento da manutenção, para gerenciamento de como prever as manutenções, tanto preventivas e corretivas. A gente utilizou como um case as ciclovias, mas é possível a gente utilizar outras
Outros elementos, como eu vou falar na palestra um pouco mais tarde, que nós utilizamos imagens de obras de arte especiais e de edificações. Bem, o que a gente colocou como pesquisa futura? A gente pensa em ampliar esse banco de dados, a gente sugere reduzir esses recortes e além de integrar isso com o georreferenciamento. Esses 3 pontos de pesquisas futuras está sendo feito neste trabalho. Ele ainda não foi defendido, é uma dissertação de mestrado, mas essa questão de ampliar, nós ampliamos essa base de dados já com o drone, com RTK, que georreferencia, mudamos a forma de fazer os recortes e agora estamos buscando a integração tanto com o BIM e o georreferenciamento. Os resultados estão bem interessantes. E essa arquitetura, que é uma arquitetura Python, é uma base Python, é possível de ser aplicada em inspeções de infraestruturas. Bem, qual que é o principal ganho que nós temos com essa pesquisa? Na literatura, sempre encontra-se voos de drones baixos com resultados interessantes. Nós não usamos drones com essa altura, foram drones mais baixos. Usamos imagens que não foram retiradas para um treinamento de IA. Foram imagens aleatórias que foram tiradas da ciclovia, dentro do processo de levantamento. A ideia não seria usar isso no primeiro momento para IA. E nesse sentido, a gente está tendo uma evolução muito grande dessa rede convolucional. Vou apresentar um outro trabalho durante a palestra que nós usamos a 8, que também teve resultados interessantes. Essa aqui é mais recente, é do final do ano passado para início desse ano, e ela está em constante evolução nesse sentido. Bem, essas aqui são algumas referências que nós usamos. Por se tratar de um artigo científico, a gente tentou transformar ele um pouco mais em nível técnico para apresentar para vocês. Agradeço, é um artigo bem curto, não sei se as perguntas são agora ou depois. Muito obrigada pela atenção, estou disponível para perguntas e esclarecimentos.